Eleições 2022, a Rádio Exaltação apresenta uma série de entrevistas com candidatos a deputados que estão alinhados aos princípios da Igreja. Ouça agora a entrevista com a deputada estadual por São Paulo, Damares Moura, candidata à reeleição. Olá, estamos aqui com a Ana Cristina, nossa amiga, nossa candidata a deputada estadual pela membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E, Ana, eu gostaria que você se apresentasse agora para o pessoal um pouquinho, por gentileza. Olá a todos, eu sou a Ana Cristina, na realidade sou sim professora, sou educadora, sou empresária, né? Na realidade uma empreendedora, mas mais que tudo isso, eu sou mãe. E eu teve aí um momento da minha vida que eu passei por várias situações triviais, nosso dia a dia. Então, eu vou falar aí um pouquinho para vocês realmente conseguirem entender quem é a Ana Cristina. Eu sou filha de Luísa, uma matriarca que nos criou sozinha, então não tive o privilégio de ter um pai. E com isso eu ajudei minha mãe a criar os meus irmãos. Então foi uma correria, era muito complicado. Ela veio de São Bento do Una para cá e nós moramos em vários locais simples, em cortiços, e eu fui crescendo criando os meus irmãos, porque ela não conseguiu aí, né, se identificar e nem casar com nenhum companheiro. E durante a minha trajetória escolar eu tive muita dificuldade de aprendizagem, mas muita. E eu consegui superar com a ajuda da minha mãe, né? E ela me mandou uma vizinha me ensinar, e aí eu consegui ser alfabetizada. Até então eu achava que eu tinha dificuldade de aprendizagem, que eu tinha deficiência, e na realidade não era deficiência, era a situação de vida que eu tinha, de ter que ajudar a cuidar das crianças, dormir tarde, enfim. E com o tempo, eu orava muito, mesmo pequena. Eu queria muito, meu sonho era ter uma família. Era meu sonho. E por incrível que pareça, eu orava muito para que eu viesse a ter. E eu tive o privilégio de conhecer a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias aos 13 anos de idade. Numa época muito difícil, uma época de rebeldia, e foi aonde eu me encontrei, aonde eu fui acolhida, onde eu aprendi a ministrar aulas. Com 14 anos eu dei aula na primária, foi muito interessante. Com 15 anos eu fui líder também, conselheira na primária, e aí eu fui tendo outros cargos, e isso me tornou uma pessoa melhor. Aprendi a me valorizar, aprendi que eu posso fazer as coisas diferentes do que eu aprendi, né? Muitas pessoas falavam que eu não iria conseguir, e no Evangelho não. No Evangelho a liderança falava, você consegue, você vai fazer. Então hoje eu sou grata por isso. Tive aí um casamento aos 18 anos, muito nova, encontrei meu companheiro, fui morar em outro estado, e parei os estudos, não concluí. Tive o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, lá em Alagoas, Maceió, e ao retornar para a cidade de São Paulo, eu ainda assim fiquei um período cuidando só das crianças, e após 8 anos de casamento, retomei os estudos. Com muita luta, aquela luta diária de mãe, né? Leva o filho para a escola, corre, vai estudar, e concluí o meu magistério. No ano seguinte comecei a trabalhar, e comecei a trabalhar como eventual, depois fui professora, consegui ser professora de processo seletivo, e depois que realizei o sonho efetivo, consegui ser efetiva, fiz minha faculdade. Hoje eu sou formada em português e inglês, também sou formada em artes, estou fazendo ciências sociais. Então, eu me dediquei muito pelo fato de realizar um sonho pessoal, e também de dar orgulho para minha mãe, que o sonho dela era que a gente pudesse realmente concluir os nossos estudos. Atualmente, os meus filhos, 3 são casados, todos conseguiram concluir o nível superior. Eu tenho a caçula que tem o ensino médio. Meu esposo, meu companheiro, está sempre comigo, também é empreendedor, cuida da nossa escola
que é uma escola de preparatório para concurso público, pós-graduação, curso de extensão. Então, e atualmente nós gostamos muito de viver o Evangelho de forma que ela possa, o viver o Evangelho para nós é além do que apenas pensar no bem próprio, mas sim poder contribuir com outras pessoas. Então, para a gente é muito importante isso. Então, somos uma família que prezamos, o nosso principal objetivo é servir ao nosso Pai Celestial, seja ele profissionalmente, seja na instância espiritual e principalmente para a nossa sociedade. É algo que a gente tem muito em comum. Muito bem, muito obrigada, Ana, pela sua apresentação tão valiosa para nós. É um privilégio termos uma mulher guerreira como você, membro da igreja tão batalhadora, como candidata, podendo nos representar e podendo confiarmos em pessoas como você. Nós gostaríamos de saber também o que levou você a entrar para a política. Ana, conta para gente, por favor. O que me levou foi querer ajudar, ampliar essa possibilidade, porque dentro da escola eu consegui desenvolver muitas ações para ajudar nossas crianças, nossos jovens, a comunidade. Mas, com o tempo, a gente observa que isso é pouco. Estando na Câmara, a gente consegue ampliar os horizontes. Estando no Legislativo, muito mais. Então, eu sei que, como candidata, como deputada estadual, eu vou conseguir ajudar as pessoas efetivamente, através de leis que são justas, leis que vão contribuir com a qualidade de vida para as pessoas. Então, o meu principal foco para entrar na política é exatamente contribuir para uma sociedade mais justa, uma sociedade onde as pessoas tenham direitos e elas possam também ter oportunidades. Ótimo, como você disse, né? É tão importante nós termos a oportunidade de darmos um futuro melhor para os nossos filhos, e é muito bom saber que você, como mãe, como professora, diretora e empreendedora, se preocupa com as mesmas coisas que nós, mães, também nos preocupamos, né? E quais seriam as suas principais ideias e propostas para você trabalhar em prol da nossa população? Uma das principais propostas é a questão da ampliação do horário das creches. O que a gente percebia dentro da escola? As mães normalmente trabalham 8 horas, né, diárias, e as creches, o tempo mínimo dela integral é de 7 horas. Não contempla a necessidade das famílias no geral. Então, a ideia é ampliar para mínimo 10 horas de permanência diária, para que essas crianças estejam acolhidas, protegidas, dentro de uma instituição, enquanto os pais precisam trabalhar. Esse daí é uma meta, e assim também ampliar o número de creches que a gente precisa. A demanda é muito grande, e temos poucas creches atualmente, então a gente precisa também ampliar essa estrutura. Tá, esse é um dos projetos, né, que é a questão da creche. Nós também temos um outro olhar, um outro viés da estrutura das escolas. Nós temos o CEL, que é um centro educacional unificado, onde tem uma estrutura que garante uma escolaridade, que garante cultura, lazer, esporte, e nós queremos ampliar isso, para que as crianças possam ter não apenas um currículo adequado para que elas possam atuar na sociedade, mas que elas também possam ter ações que elas se sintam parte integrante daquele espaço. Então, elas vão poder ter natação, judô, elas vão poder dançar, teatro. Então, é uma estrutura que é a ideal para todas as escolas que são de tempo integral, que não é o que acontece atualmente. Se tem escola de tempo integral, mas usa o mesmo espaço de uma escola comum, então não é atrativa.
aí acontece muita evasão escolar. Então, a gente precisa trazer os nossos jovens para que eles entendam que a formação é muito importante e que através dessa educação eles vão ter autossuficiência, eles vão poder ter a profissão que eles quiserem, eles vão poder realmente realizar os sonhos deles, mas para isso tem que ser algo atrativo, que tenha significado. Então, uma escola com estrutura de céu, ela traz para esses jovens, para essas crianças, esse prazer em estudar. Uma outra coisa muito importante que nós temos em foco é a questão da saúde da mulher. Precisamos pensar principalmente na questão das doenças que elas têm como ser tratada quando tem uma prevenção. Então, nós pensamos aí na caravana da saúde da mulher, aonde terá uma unidade móvel, que elas poderão fazer Papa Nicolau, mamografia, entre outros, que vai poder garantir uma qualidade de vida muito melhor. Porque nós sabemos que a maioria não tem condições de estar pagando um plano particular. Então, a saúde tem que ser pública e tem que ser de qualidade. E uma estratégia que vai zerar aí essa fila, essa questão de não conseguir fazer esses exames que são tão importantes para a mulher é uma caravana móvel, que vai de cidade em cidade e vai contribuir com isso, vai contribuir com uma saúde realmente de qualidade para nossas mulheres, para nós principalmente, que precisamos disso o tempo todo. Um outro propósito que eu tenho muito é a pessoa com deficiência. Nós sabemos que se já é difícil para nós, ditos, né, que não temos nenhuma deficiência, não é fácil para quem tem a estrutura dentro de uma escola, a estrutura no trabalho, a mobilidade, tudo isso causa uma situação de preocupação e tem que ter uma adequação. E dentre elas, nós também pensamos na questão do autismo. Ampliou o número de autistas no nosso estado de São Paulo. E nós precisamos que eles tenham condições de ter um atendimento de qualidade. Então, uma das propostas é a gente ampliar o centro de reabilitação, de estimulação de neurodesenvolvimento, aonde as famílias poderão ter o diagnóstico dessas crianças através de uma equipe multidisciplinar, onde a criança que realmente tiver o autismo, elas poderão ter terapia ocupacional, nutrição, acompanhamento nutricional, assistente social, intervenção pedagógica, entre outros, que é muito importante. E que as mães não conseguem, o desespero é muito grande das famílias que têm suspeita, mas não conseguem marcar, não conseguem, dentro da saúde pública, um espaço para diagnosticar com precisão. Então, quando elas procuram, é o único especialista que vai para um psiquiatra e ele não é o único especialista que consegue um diagnóstico preciso. Então, a gente precisa realmente ampliar esses centros, que são os CREM, para que as famílias tenham qualidade de vida junto com os seus filhos, para que eles possam realmente ser autossuficientes e que eles possam fazer parte da sociedade que é de direito deles. Isso é muito importante. É uma das coisas que a gente tem como bandeira principal. Uma outra coisa, e aí, lógico, eu tenho outros projetos, que aí eu vou pedir para que vocês entrem nas nossas mídias sociais, que vocês possam acompanhar, mas nós temos algo assim diferente, um pouco diferente, mas muito importante, que é o Centro de Genealogia Paulistana. Queremos criar um centro onde a gente possa centralizar informações dos nossos antepassados, contribuindo aí para ampliar os nossos dados, até mesmo da nossa árvore genealógica. Nós temos aí o Museu do Imigrante, que já tem um cadastro nacional, porém, a gente pode ampliar isso, para que as pessoas tenham acesso a realmente um cadastro amplo, com mais qualidade, e que elas possam ter equipes que as auxiliem dentro dessa pesquisa. Uma demanda muito importante que vai terminar surgindo é de historiadores, de bibliotecários, de
arqueólogos, entre outros, que vão poder trabalhar dentro desse centro de genealogia. Isso vai ser muito importante para nós, principalmente para nós, membros da igreja, que sabemos essa importância, entende? Da gente estar podendo fazer a pesquisa sobre os nossos antepassados, nossos entes queridos. Isso é muito importante. Então, esse é o resumo das propostas, mas nós temos mais, e aí eu peço para que vocês possam estar acompanhando. Ótimo. Ana, e como última mensagem, o que você gostaria de deixar como mensagem para nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? É muito importante que nos unirmos para fazermos a história de que nós somos capazes de realmente auxiliar a nossa sociedade, de poder conduzir o nosso estado de São Paulo, para que a gente possa proteger as nossas crianças, os nossos filhos, para que eles possam seguir saudavelmente, poderem estudar com qualidade, poder ter saúde, para que nós sejamos exemplo para eles. E é importante que, para que isso aconteça, a gente se posicionar, porque agora é o momento, nós vivemos num Estado democrático, podemos escolher as pessoas que estarão lá dirigindo o nosso país, gerenciando, criando legislações, e é de suma importância escolher pessoas que tenham o nosso princípio, que saibam o que é realmente proteger a família, o que é poder educar para que se tornem cidadãos coerentes, cidadãos que possam realmente contribuir. Então, para nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, este é o momento. Eu sempre falo, é o momento de mudar, é o momento de escolher. E eu espero que vocês me vejam como uma escolha que eu realmente vou fazer com que vocês tenham orgulho de ter uma representante, a primeira representante como candidata estadual dentro do estado de São Paulo, que conhece as dificuldades do dia a dia, que veio, eu costumo falar que eu vim do chão, das dificuldades que todos nós passamos diariamente. E eu sei que eu posso fazer a diferença, posso defender os nossos princípios, posso defender as nossas famílias, e isso é muito importante. A gente tem que garantir isso, porque se a gente não fizer, outros o farão, e a cadeira está vazia. Então, já que está vazia, vamos colocar pessoas nossas lá, para que nos represente, para que a gente realmente possa conversar, dialogar, porque uma das coisas muito importantes é a transparência. Vocês terão acesso a uma candidata eleita estadual como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós vamos fazer agora um elo de amor, um elo de... Eu penso assim, é muito complicado para nós quando a gente fala assim, mas você vai conseguir, eu costumo ouvir muito isso, mas você vai entrar nessa questão lá, a gente consegue. O Pai Celestial nos dá força e realmente a gente vai conseguir provar que dá para se fazer muitas coisas quando a gente tem princípios e quando a gente ama o nosso Pai Celestial e busca seguir os seus conselhos e suas doutrinas. Então, a mensagem que eu tenho é essa: se posicionem, lutem pela nossa família e votem em pessoas SUD, para que nós possamos estar lá. E aí é o momento que eu peço para vocês o voto, para que vocês votem na professora Ana Cristina Costa, número 10.470, porque realmente eu vou defender tudo que nós aprendemos dentro do Evangelho. É isso, Cibele, muito obrigada, viu? Nós que agradecemos, Ana, pelo seu tempo e estamos torcendo para que você possa ter essa força, que possa realmente ter essas possibilidades de posição nessa cadeira. Agradecemos pelo seu tempo e muito obrigada por tudo e por essa mensagem para os membros da igreja.